Aí, pronto. Bom, gente, daqui, dessa aula 2, eu chuto 3 questões. A gente vai encontrar questões envolvendo soluções, concentração, diluição, alguma coisa desse tipo. Uma questão de estequiometria, talvez 2 de estequiometria ou 2 de soluções, tá? Mas vai girar em torno de 3 a 4. Então, assim, essas 2 primeiras aulas, você pode ter certeza que você vai encontrar aí quase metade da prova. Na parte de separação de misturas, modelos atômicos, questão envolvendo fase, né? Questão envolvendo forças intermoleculares. Então, aqui já deu metade da prova, praticamente. Aí vai vir ali uma de eletroquímica, mais umas 2 de equilíbrio, umas 2 de orgânica, já praticamente vai bater as 15 questões ali. Deve cair também uma questão de pH, tá? É mais ou menos isso, beleza? Então, bora lá, vamos começar. A gente vai começar, acho que a maioria dessa primeira sessão é estequiometria. Eu dividi em 2. Então, eu vou tentar mesclar aqui, vou controlar o tempo da aula para a gente conseguir fazer metade de estequiometria e metade de soluções, tá? Minha meta aqui foi botar umas 15 questões. Não sei se a gente vai dar conta de fazer as 15, tá bom? Aí, assim, eu vou tocar o pau aqui, gente. Vocês parem a hora que precisar, tá bom? Para aí, Dan, volta. Eu vou tocando o pau aqui. Eu vou tentar não acelerar, mas eu vou tentar dar um ritmo para a gente fazer bastante questão, tá? Então, vamos lá. Estequiometria é o seguinte, mano. Você tem questão de estequiometria simples. Vocês já vão entender o que é isso. Questão que tem rendimento. Questão que tem excesso. Questão que tem pureza. Então, a gente vai tentar explorar cada um desses casos aqui. Estequiometria com gás. Em vez de o cara perguntar a quantidade de mols de gás, ele vai perguntar o volume. E a coisa vai por aí, tá? Então, questão número 14. Já procura aí na lista. 14. Diz assim: marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Ali é a formulinha da ferrugem. Uma substância marrom, insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, e aí ele deu a reação já bonitinha. Balanceada, beleza, é o que a gente precisa. Tá? Pergunta: qual a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Então, lembra que quando a gente teve aula de estequiometria, o que eu falava para vocês? Eu falava, galera, é o seguinte, você vai pegar a reação e vai estabelecer primeiro quem vai ser sua regra de 3. Quem são os caras que você vai relacionar? Então, aqui, a gente vai relacionar o ferro, que está no prego, vai produzir 1 mol da ferrugem. Tá? Eu vou escrever ferrugem aqui, tá? Você já sabe a fórmula ali. Beleza? Tá. Aí o próximo passo é você verificar se você precisa transformar essa regra de 3. Se você precisa trabalhar, se você pode trabalhar com mol, se você vai ter que trabalhar, vai ter que transformar para grama. E aí, o que você vai olhar no texto? Olha a pergunta. Qual a massa de ferrugem produzida? Então, o resultado tem que estar em massa. Ao oxidar metade do prego, isso aqui é o reagente, certo? Sendo que o prego tem massa 5,6. Então, me parece que nós vamos transformar tudo para massa. Tranquilo? Na prova, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Todo tipo de conta que você puder evitar, evite. Então, ao invés de escrever 2 mols, escreve assim, ó. 2 vezes 56. Está para 1 mol de ferrugem. Aqui eu vou ter que calcular a massa molar dela.
E aí começa a parte chata do estequiometria, né? As contas aqui. Olha o tamanho da fórmula. Isso aqui tudo é ferrugem, ó. É um óxido hidratado. Então, é 2 vezes a massa do ferro mais 3 oxigênios, que dá 48, mais 1 mol de água, que está grudado na fórmula. 18 gramas. Confere aí. Ô, gente, eu vou pedir sempre para vocês irem fazendo as contas comigo, tá? Quem puder ir fazendo esse favor, por favor, para que caso eu erre, vocês me corrijam. Volta e meia eu erro conta aqui, tá? Ó, isso é porque eu tô com a calculadora, tá? Porque às vezes eu tento fazer de cabeça a conta, tá? E aí eu erro. Aí fica 178 gramas por mol, tá? Se vocês chegarem em resultados diferentes, aí já me grita aqui, tá diferente. Então, 178. Isso aqui é a reação que me deu, certo? Tá, agora eu vou para a linha do problema. Ele quer oxidar metade do prego. Metade do prego é 2,8. Tá? Qual vai ser a massa de ferrugem? Tá? Por que que eu aconselho vocês a não fazerem contas? Porque quase sempre o examinador, na hora de preparar a questão, coloca valores que no final você simplifica. Você consegue dividir. Quer ver? Ó? Vamos fazer a conta. Eu vou isolar o M. Então, imagina eu fazendo a multiplicação em cruz aqui. Ó. Então, vai ficar 2,8 vezes 178, né? Vezes, perdão, 2 vezes 56. 2 vezes 56. 56. Tá aí, ó. Beleza? Aí, por exemplo, quando eu tô fazendo vestibular, eu faço uns negócios meio bizarro. O que que eu fazia? Olha só, é só uma dica, tá? Não é que você tem que fazer isso. Eu começava a enxergar tudo na base 10. Então, ao invés de escrever 56 aqui, eu já escrevi assim, ó. 5,6 vezes 10 a primeira. Por quê? Porque aí olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo simplificar aqui, ó, o 2,8 com 5,6, aqui dá 1 e aqui dá 2. Tá? Aí, isso pensando em fazer a conta sem a calculadora, né? Então ficaria 178 dividido por 4 e depois dividido por 10. Então ficaria assim, ó, 178 dividido por 4 e por 10. Tá? Quando você começa a enxergar os números na base 10, às vezes isso te ajuda, tá? Se você gosta de fazer a conta com a vírgula, vai fazendo aí, beleza? 178 dividido por 4 dá 44,5, dá 4,45. Dá 4,45. Tá? Beleza? Então, isso aqui é um problema de cálculo estequiométrico básico. Básico por quê? Não tem excesso, não tem rendimento, não tem pureza, você não tem que somar a equação para chegar em equação global, tá bom? O Enem não gosta muito desse tipo de questão, ele gosta das questões que têm rendimento. Se pegar as questões mais dos últimos anos aí do Enem, sempre tem uma questãozinha de rendimento, tá? A gente vai fazer daqui a pouquinho na sequência, beleza? Vamos para a próxima. Então ficou a alternativa A, né? Alternativa A. Próxima. Próxima. Questão número 13. Procurei no material. Beleza. Olha só. Excesso, tá? Como trabalhar com excesso. Quando o problema tem reagente em excesso, ele pode te perguntar diretamente quem está em excesso, quem não está em excesso, quanto está em excesso.
Ou, às vezes, ele pode te perguntar alguma coisa sobre o produto, e você tem que perceber que tem alguém em excesso, tá? Vamos dar uma lida na questão aqui, ó. O ácido iodídrico, utilizado na higienização de instrumentos metálicos, médicos, perdão, dentre outras aplicações, é produzido a partir da reação. Tá lá. 2 mols de iodo com 1 mol de N2H4, dando HI mais N2. Em um processo de produção industrial, ao adicionar 254 gramas de iodo e 80 quilos de N2H4, verifica-se o consumo completo do reagente limitante. Presta atenção que nessa frase tem muita coisa escrita. Quando ele fala verifica-se o consumo do reagente, significa que os dois reagentes não acabaram juntos. Gente, pensa numa reação acontecendo. Conforme a reação ocorre, os reagentes vão sendo consumidos. O que seria o normal, entre aspas? Os dois reagentes acabarem ao mesmo tempo, certo? Porque aí significa que você colocou as quantidades corretas. Quando isso não ocorre, um reagente acaba e o outro sobra. O reagente que sobra é o excesso. O reagente que acaba é o limitante, porque ele acabou, então não tem mais com quem reagir, tá bom? Como é que a gente descobre isso? Você tem que olhar a proporção da reação. Então, tipo assim, a reação, ela me diz que 2 mols de iodo reagem com 1 mol do composto N2H4, que é a hidrazina. Chama hidrazina. N2H4. Aqui. Tá bom? Vamos passar para a massa. 2 mols de iodo são 2 vezes 127, que dá 254 gramas. Tá? Tem que reagir com 1 mol de N2H4. Aqui rapidão, ó, no rascunho. 2 vezes 28, 56, mais 4 vezes 1. Certo? 56 mais 4, 60. 60. Tá aqui. Confere para mim, por favor, as contas. Aqui. Tranquilo? 2 para 1. E agora? Deixa eu ver. 32? Ah, 32. Tá, verdade. Ah, olha lá, falei? Foi aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, gente. Aqui é 14. Aqui é 14. Eu já tinha feito a conta aqui, eu botei o 28 aqui, sendo que era 2 vezes 14. Tá? Beleza. Espera aí que já estou falando outra coisa aqui, ó. Aqui dá 32. Ah. É verdade, ó. Agora eu estou vendo outro recado aqui. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Já pode apagar aqui. Espera aí que eu já explico isso também, tá? Então aqui, ó, 2 mols de iodo. Eu vou fazer de novo a conta. O iodo, ele pesa 127. Só que é vezes 2, não é? O que o pessoal está me alertando ali? Danilo, são 2 mols de iodo. Então é 2 vezes e 2. É 2 vezes e 2, tá? 2 vezes e 2, que dá 508, né? Agora tá certo. Obrigado, viu? 508 gramas, tá? E aqui, aquele vixe, o cara fez 2 contas erradas em 30 segundos, né? Aqui vai dar 28 mais 4, 32. Agora tá ok. Tá? Aí tem uma pergunta que veio aqui no chat que é assim. Esses valores
estão em gramas, certo? Eles estão em gramas, porque eles são massas molares. Lembrando que as massas molares elas são sempre dadas em gramas por mol. Tá? Esses valores são os valores da reação. Tá bom? Agora, quanto ele colocou? Ele colocou 254 quilos pode deixar o quilo, tá? Não tem problema. E ele colocou 80 quilos. Tá? Agora, é matemática, gente. Por quê? 508 reage com 32, certo? 508 reage com 32. Se 508 reage com 32, esses números aqui, teoricamente, deveriam estar na mesma proporção. Mas, como o cara já está falando que tem alguém em excesso, significa que esses números não estão na mesma proporção. Então, uma das formas de você encontrar o excesso é perceber o seguinte, ó. Olha para o número 508 e olha para o número aqui de baixo. Esse número ele foi multiplicado por um valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 254 quilogramas e vou dividir por 508. Eu vou fazer isso aqui. Tá? Ó, os caras já estão descobrindo quanto deu aqui. Essa conta vai dar, gente, 500. Tá bom? Aí você fala, tá bom, Danilo, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer o seguinte, que o cara, na hora de fazer a reação, o que ele fez? Ele multiplicou esse reagente aqui, ó, por 500. Por 500. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver o que aconteceu do outro lado. Para ver se ele aumentou 500 ou se ele aumentou mais do que 500. Tá? Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver quanto dá isso. Vai dar 80 dividido por 32, dá 2.500, ó. Quando eu pego 80 mil e divido por 32, isso aqui dá 2.500, gente. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, um reagente ele aumentou 500 vezes e o outro ele aumentou 2.500 vezes. Então, a gente já sabe quem está em excesso. Quem está em excesso é este querido aqui, ó. Esse cara está em excesso. Tá? O reagente em excesso. É assim que a gente descobre, tá, gente? Excesso. Aí tá, beleza. Descobrimos ele. Ele quer saber justamente isso. Quanto não foi consumido? Então aí você tem que pensar o seguinte, espera lá. Se a gente fosse colocar certinho, os dois reagentes certinho, você concorda que ele deveria ser multiplicado só por 500 vezes? Isso aqui seria a quantidade estequiométrica. Quer dizer, esse aqui aumentou 500, ó. Esse aqui eu tinha que aumentar 500. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? Uma das maneiras que você tem de fazer esse calcular excesso é descobrir o seguinte, quanto reagiu de fato? Quanto reagiu de fato? Isso aqui, ó. 500. Então, eu faço uma regra de 3 assim, ó. 508 gramas reagem com 32.
Qual vai ser a massa que vai reagir com esse valor aqui, ó, 254 vezes 10 à terceira? Tecnicamente é isso que você está fazendo, não é? Só que você sabe que essa massa que reage, ela tem que ser 500 vezes maior que 32. Concorda? Então, para você fazer essa conta, basta você pegar o M, que vai ser igual a 32 vezes 500. Se fosse 32 vezes 1.000, daria 32.000, então vai dar 16.000. Mil gramas. 16.000 gramas. Ou seja, o que reagiu, na verdade, foi 16 quilos. Tá bom? Como ele quer saber a quantidade que sobra, então o excesso é 80 quilos menos 16 quilos. Tá? Que dá 64 quilos. Tá? Beleza? Geralmente o cara coloca uns números que você consegue perceber a proporção com uma certa facilidade. Tá? Se ficar difícil perceber, faz isso que eu fiz. Pega o número maior e divide pelo menor. Para você ver quantas vezes a proporção está mudando. Tá bom? Todo mundo entende que por que o N2H4 está em excesso, né, gente? Porque ele aumentou mais vezes. Ele tinha que ter aumentado só 500. Ficou a alternativa C, né? Confere aí as contas. Beleza. Próxima. Vamos para mais um. Exatamente. Exatamente. Só lembrar, quem sobra é o excesso, quem acaba é o limitante. É isso mesmo. Questão 1. Na questão número 1, ele fala o seguinte: o composto silicato de sódio, ele dá a fórmula do cara, é um adesivo inorgânico denominado vidro líquido e é produzido a partir da reação entre o carbonato de sódio e o dióxido de silício. Aí ele dá a reaçãozinha lá, balanceada. Tá? Na2CO3, tanana, já está certinho, 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Aí ele fala o seguinte: em um processo industrial, foram inseridos no reator 200 quilos da mistura reacional. A mistura reacional, gente, que ele se refere, são os reagentes, tá? Beleza, isso? Então, tipo assim, mais ou menos o que ele está querendo dizer, né? O Na2, CO3, mais o SiO2, tudo isso junto, diz que pesa 200 quilos. Tá. Aí ele continua. Em processo industrial foram inseridos ali 200 quilos da mistura reacional. Após todo o carbonato de sódio ter sido consumido, a massa de sólidos no compartimento reacional era de 156 quilos. Então, tipo assim, isso aqui vai virar Na2CO3 mais CO2. O CO2 é um gás. Um gás. Tá? Diz que formou 156 de sólido no compartimento. Tá? Então, o 153 é SiO3, SiO3. Ah, obrigado. SiO3, perdão. Si. Esse cara aqui, ó, é o sólido que tem no final. Diz que pesa 156 quilogramas.
Tá aí. Beleza. Aí o que ele quer saber? Nessa mistura reacional adicionada ao reator, qual que é a porcentagem do dióxido de silício? Então, porque assim, pelo que o exercício expõe, gente, vê se vocês percebem. Esses 200 gramas, ele é formado por X desse cara e Y desse. Então, ele quer saber a porcentagem desse maluco aqui. Tá bom? Beleza. Bom, como é que a gente vai descobrir? Eu tenho que tentar descobrir ou o X ou o Y. Porque, tipo, uma vez que você descobre um deles, o outro você já mata. E aí você faz uma regra de 3. Né? A nossa regra de 3 seria para descobrir a porcentagem de Y em relação a esses 200 quilos. Tudo bem isso, gente? Então, ó, a gente pode pensar assim. Uma forma da gente pensar. Você percebe que ele deu umas massas molares ali, né? Ele deu a massa do sódio, ele deu a massa do carbono, ele deu a massa do oxigênio, não deu a massa do silício. Então, tipo assim, a gente vai ter que tentar fazer alguma regra de 3 pensando nos compostos que não têm silício. Então, olha o que eu vou pensar. Eu tinha 200 quilos lá dentro. Lembra da lei de Lavoisier. Se eu tenho 200 quilos antes, eu tenho que ter 200 quilos depois. Ah, mas lá dentro só tinha 156, porque o resto era gás. Era gás. Eu produzi 44 quilos de gás. Tá bom? E aí, olha o que eu vou pensar, gente. Todo o CO2 produzido veio desse maluco aqui, ó. Concorda? Porque são os únicos compostos que têm carbono na reação. São os únicos compostos que têm o carbono. Então, ó, isso é uma pergunta que fizeram aqui muito boa. Dan, por que ele fala só do carbonato de cálcio ter sido consumido e não da mistura? Tá meio que subentendido isso, tá? Ele deveria ter falado. Tipo, eu coloquei. Na verdade, o que ele deveria ter falado, para ser mais específico? Que ele tinha colocado na quantidade estequiométrica. Que ele tinha colocado, porque assim, nada me garante pela leitura do exercício que não tem excesso. Que não tem excesso. Eu vou ter que acreditar que lá dentro dos 200 quilos, eu tenho uma quantidade estequiométrica do carbonato de sódio e do SiO2. Tá? Isso que você perguntou é bem observado. Eu acho uma falha no enunciado da questão. Tá? Pois é, imaginei que tivesse alguma coisa. Estão falando aqui. Imaginei que tivesse algum problema em relação à limitante. Então, ele não deixa isso claro. Tá? Não, nem sugere isso. Tá? É diferente, por exemplo, num problema de excesso, que você sabe que tem alguém em excesso, porque ele dá a massa dos dois reagentes. Fala, ó, tem tanto de um e tanto do outro. Quando ele dá a massa dos dois, aí você falou, opa, tem alguém em excesso. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer uma regra de 3 entre esse cara, aqui, ó, e o CO2, para ver se eu descubro quanto tem lá dentro. Tá? Quanto que é o X. Então, ó, vamos calcular as massas molares aqui. Vou fazer outra coisa. Massa molar do Na2CO3. 48, 12, 60, 106. Acho que é isso. CO2. Já estou até com o chat aberto aqui. 44. Essa daqui a gente acaba lembrando de tanto usar, né? Então, ó, eu vou fazer uma regra de 3 assim, ó. 200 quilos. Não, peraí, 200 quilos não. Nada a ver. 106 gramas de NaCO3
produzem 4,4 de CO2. Tá? Qual vai ser a massa de NaCO3 para produzir 44 quilos? Então, a massa vai ser 106 quilos, concorda, gente? De cima para baixo, só multiplicou por 1.000, ó. Quilogramas. Tá bom? Achamos aí. Agora, vamos achar o Y. Ô, gente, o Y é a massa total menos 106, exatamente. Tá bom? Que vai dar 9,4. 9,4 quilos. Agora, gente, para fechar, eu faço a regra de 3, ó. Aqui no cantinho. 200 quilos é 100% do negócio. A massa que eu tenho do SiO2 lá, do dióxido de silício, é 94. X. Tá? Beleza? Vai dar um pouquinho mais... Deixa eu ver. 47. 47, certinho. 0,47 vezes 100, que dá 47%. Tá? Que dá a alternativa D. Esse eu acho difícil, esse exercício, na medida em que você tem que pensar nesse negócio aqui, ó, tentar ter essa ideia de que você não vai usar essa massa, na verdade. Ele dá essa massa, mas eu não consigo usá-la. Por quê? Porque eu não tenho a massa molar do silício no exercício. O cara foi meio sacana também, né? Porque, por exemplo, se ele me dá a massa molar do silício, eu posso descobrir, a partir do 156, quanto é o Y. Eu podia fazer a regra de 3 direto. Vocês conseguem perceber isso, gente? Tá bom? Só que o cara, maldosamente, não deu a massa do silício. Então, eu tive que pensar meio que dessa história. Ah, bom, 156 quilos, então eu produzi 44. Produzi 44, eu faço para achar o X. Aqui, ó. Tá bom? Vamos para a próxima. Então, tem essa questão. O pior aqui, ó, falaram aqui. O pior para mim, pelo menos, por mais fácil que seja, foi lembrar que era 200 antes, 200 depois. Porque, tipo, é uma coisa tão besta que a gente às vezes não lembra. Não é que não lembra, você sabe que é isso, mas você não traz isso para o pensamento, né? Tipo, isso é uma coisa que destrava o exercício. A hora que você percebe isso, você destrava. Aí você fala, puta, agora eu consigo fazer, né? Então, isso é uma coisa, né, gente, que é muito treino, 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 que você vai tendo essas destravadas. E também um pouco de calma na hora da prova, né? O que isso é mais complicado. Questão 4. Aqui vai aparecer estequiometria com gás. Estequiometria com gás. Estequiometria com gás, gente, é sempre assim. Ao invés do cara perguntar o número de mols, ele vai perguntar o volume. Então, fica muito atento quando a estequiometria é com gás. Por quê? Porque o volume de um gás depende da temperatura e da pressão. Então, é muito comum aparecer a nossa querida CNTP. Então, só para a gente lembrar bem rápido, a questão da CNTP. O que acontece, gente? Qual é o problema da história? Quando uma reação produz gás, ela produz um certo número de mols, concorda? Esse certo número de mols, ele vai ser guardado num recipiente, certo? E o recipiente tem um volume.
Então, na hora que você colocar o gás ali dentro, ele vai ter um volume dependendo da temperatura e da pressão. Então, a condição que se usa como padrão quando uma reação vai ser feita é a CNTP. Então, na CNTP, o gás ele está a 1 atm, sempre. A temperatura do gás é 0 graus Celsius, que é o 273 Kelvin, tá? E nessas condições, cada 1 mol de gás, se for armazenado assim, né, com essa pressão e com essa temperatura, ele vai ocupar 22,4 litros. Tá bom? Então, qual é a ferramenta que você ganha na questão? Você pode, ao invés de fazer regra de 3 com mol, você pode passar a fazer com volume, tá? Só que, lembrando, isso é só para gás. Isso é só para gás. Então, por exemplo, o que o teu olho de aluno treinado tem que... Quando você bate o olho numa questão dessa, como é que o meu olho ele funciona quando eu olho para a questão? A primeira coisa que eu olho é, tem um gás, ó. Tem um gás, e ele me deu isso aqui, ó. Então, só de olhar para isso, eu já tenho certeza que eu vou ter que usar o gás na minha regra de 3. Então, isso já vai te... É muito louco, porque você, às vezes, nem lê o enunciado, você já vai imaginando o que ele vai perguntar. Então, por exemplo, ele vai falar alguma coisa desse gás e vai pedir alguma coisa do outro lado. Vai pedir alguma coisa do outro lado, tá? Beleza? Então, ó, quando você tem essa percepção, você já começa a dispensar essa parte do enunciado aqui, ó. A pérola que se desenvolve de uma forma espontânea, sem a intervenção do homem, bibibi. No processo espontâneo, o agente estranho, o grão de areia, entra na concha e vai embora. Entretanto, começa aqui o exercício, ó. O carbonato de cálcio, ó. Então, a regra de 3 vai ser com ele. Já sei que vai ser com ele. O carbonato de cálcio, massa molar 100, graças a Deus ele deu a massa molar pronta. Isso é muito bom. Em contato com ácidos, sofre processo de corrosão. Então tá aqui, ó, o negócio tá dissolvendo na forma de um sal, ó. Só que é um sal. Tá vendo que o ácido, ele representou como HX. Então pode ser HCl, ácido clorídrico. Então, se o cara já pôs HX, ele já nem tá mais dizendo quem é o ácido, provavelmente ele não vai fazer nenhuma pergunta do ácido. Vai, tipo, a coisa não é por ali, tá? Beleza. Aí ele fala lá, considerando que uma pérola de massa 25 miligramas, então a pérola tem 25 miligramas, ao reagir com quantidade estequiométrica, olha a diferença desse enunciado para o outro. Olha a diferença de um enunciado bem escrito para o mal escrito. Quando ele fala que o ácido está em quantidade estequiométrica, quer dizer que não tem ninguém em excesso. Produziu, por corrosão, 4,48 ml de ácido, de gás carbônico, perdão. Tá? E aí ele deu o volume molar. Conclui-se que o teor de carbonato de cálcio na pérola é... Então, a pérola, ela pesa 25 miligramas. Isso aqui é a pérola. Só que dentro da pérola, eu tenho uma certa porcentagem de KCO3. Então, de novo, a gente cai numa situação, gente, que para você descobrir a porcentagem, você precisa descobrir efetivamente a massa de KCO3. A massa. Tá bom? Então, ó, a minha regra de 3, ela vai ser armada entre o KCO3 e o CO2.
Vocês perceberam que ele não deu nem a massa molar do CO2? Vocês imaginam por que ele não deu? Porque é para você fazer a regra de 3 com volume, direto. Não é para fazer com mol. Percebem? Ele deu a massa só do KCO3, a molar. Ele não deu a massa molar do cálcio, não deu nem separado do carbono, tá? Então, tudo tem um motivo na questão. Tudo tem um motivo. Aí, beleza. Vamos agora fazer a conta, ó. Olha como eu vou escrever minha regra de 3. Eu vou dizer que 100 gramas de KCO3 produzem 1 mol de CO2. Só que ao invés de eu escrever 1 mol, eu sei que esse 1 mol vai ocupar 22,4 litros de CO2. Beleza? Tá, se 100 gramas produzem 1 mol, que é 22,4, 25 miligramas produz... aliás, 25 miligramas não. Qual vai ser a massa que eu vou conseguir produzir se eu conseguir produzir 4,48 mililitros? Mililitros, ó. Aqui. Beleza? Esse aqui é o volume que eu produzi de gás carbônico. Essa massa eu vou usar para achar a porcentagem. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Se multiplicar em cruz, vai ficar M igual a 4,48, 10 a menos 3, vezes 100, que é 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 22,4. Eu vou escrever 2,24, 10 a primeira. A preguiça da pessoa. Ó. Então fica, aqui você cancela, dá 2. Então a massa vai dar 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 2 gramas. Ou 20 miligramas, né? Ou 20 miligramas. Isso aqui pode ser escrito como 20, 10 a menos 3, ó. 20, 10 a menos 3 gramas, que é a mesma coisa que 20 miligramas. Agora eu pego isso e acho a porcentagem. Quanto pesa a pérola? 25 miligramas, ó. 25 miligramas corresponde a 100%. 20 miligramas, X%. Vai dar 4/5, né? Dá 80. Acho que essa conta dá 80, gente. 80. Tá? Alternativa D. As unidades, né, mano? Putz, é muito chato, cara. É muito chato. Apesar de que, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu contar um negócio aqui, é um segredinho, tá? Um segredinho, não conta pra ninguém. Ó. Tá vendo essa porcaria que eu escrevi aqui, ó? Isso aqui é mililitro, não é? Lembra que a matemática fala que você não pode colocar uma unidade diferente da outra? Aqui você pode fazer isso, tá, gente? Por quê? Porque mililitro, na verdade, não é uma unidade diferente. Quando você põe o M, é a mesma coisa que você está colocando 10 a menos 3. Então, o que você pode pensar? Coloca 4,8 ml aqui, mas, pelo amor de Deus, não esquece que o resultado aqui, ó, ele vai sair multiplicado por 10 a menos 3. Tá vendo, ó? Dá para você pensar assim.
Então, você deixa o ml ali, não precisa colocar esse 10 a menos 3, mas saiba que o resultado vai vir multiplicado por 10 a menos 3. E aí você trabalha só com os números. Só com os números, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Em vez de colocar 10 a menos 3, coloco mili. Aqui também é mili. Aqui não vai nem ter problema, porque ó, você coloca mili e mili, grama, vai dar um X aqui. Tá? Beleza, vamos para a próxima. Agora, qual que é? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. É uma de gás também, ó. Questão 20. O gás ozônio é um forte oxidante, pode ser empregado... Blá, blá, blá. Esse gás é obtido por um aparelho chamado ozonizador, que através de uma descarga consegue transformar o oxigênio em ozônio de acordo com a reação não balanceada. Então já vamos balancear. Já vamos balancear. Eu tenho 3O2 virando 2O3. Certo? Aí ele fala assim, partindo-se de 1.680 litros de ar, cuidado, cuidado, é ar, tá? É ar, não é oxigênio. Medido na CNTP, que tem 20% de oxigênio, o volume máximo obtido de O3 com rendimento de 70% é... Então, aqui nós temos duas coisas na mesma questão. Primeiro, eu tenho um caso de rendimento. Minha reação não tem o rendimento de 100%. Então, isso já é uma situação. E a outra coisa é que eu estou usando esse volume de 1.680 litros, ele não é o volume de oxigênio. 20% desse volume é oxigênio, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar para a proporção já em litros, ó. 3 mols reagem para produzir 2, certo? Como a gente está trabalhando com gás, eu posso dizer que 3 vezes 22,4 produzem 2 vezes 22,4. Acontece o seguinte, isso seria verdade se a reação tivesse 100% de rendimento, não é? Mas ele fala que o rendimento é 70%. Então, gente, como é que a gente trabalha quando você tem um problema de rendimento? Você tem duas saídas aqui. Primeira, faz o problema normal, como se não tivesse o rendimento ali, e descobre quanto você produziu. Descobriu? Pega 70% daquilo, acabou. Você acha a quantidade. Então, você vai fazer por duas regras de 3. Primeiro, você faz o problema normal, descobre lá a quantidade de ozônio que vai ser produzida, aquilo vai ser 100%, 70 é X. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Eu vou tentar fazer uma regra de 3 só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, ó. 3 mols produzem 2 se fosse 100%. Como o rendimento é 70%, eu vou dizer que esta quantidade aqui, ó, ela vai produzir 70% disso, ó. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar aqui no cantinho 1 vezes 0,7. Pronto. Quando você põe o 0,7 aí, você já está dizendo para a reação que ela vai produzir só 70%. Só 70%. Tá? Aí, o que eu vou colocar na linha de baixo? O volume de oxigênio que eu vou usar
vai produzir um volume de ozônio, certo? O que eu quero é o volume de ozônio. Agora, o volume de oxigênio, ele é 20% de 1.680. Confere. Ele fala lá, 1.680 litros de ar contendo 20% do volume de oxigênio, tá? Beleza. Então, vai ficar V de O2, 1.680 vezes 0,2 daria 3.720, vai dar 372, eu acho. Deixa eu ver. Não, 336. 336. Tá bom? Aí, o que eu faço com isso aqui, gente? Isso vai para a estequiometria, tá? Então, agora, eu abro aquela conta, ó. 3 vezes 22,4 de O2 produzem 2 vezes 22,4 vezes 0,7 de O3. Qual vai ser o volume de O3 para 336 litros? Então, o volume de O3 vai ser... Tá vendo que tem umas coisas que você já pode cancelar até na regra de 3 já, né? Por exemplo, esse 22,4 aqui, ó, multiplicando esse número, você pode cancelar com esse aqui, ó, para deixar a tua regra de 3 mais fácil. Então, vai ficar assim, ó, 336 vezes 2 vezes 0,7 dividido por 3. Confere aí. Deixa eu ver quanto dá. Deu 156,8. 156,8. Tá? Talvez vocês não estejam acostumados a fazer esse tipo de problema assim, arrastando os números, tá? Mas dependendo da questão, dá super vantagem você arrastar. Próxima, vamos lá. Deixa eu ver como é que nós estamos de olho. Ah, tá, beleza. Aqui. Questão 2. Questão número 2. Essas questões, elas são... esse tipo de questão é uma questão de cálculo estequiométrico normal, mas ele coloca algumas perguntinhas a mais para você ficar fazendo mais conta. Tipo assim, ele vai meio que judiando de você, tá? Vocês vão entender por quê. Ele fala assim, ó. O limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, tem elevado teor de ácido cítrico. Aí ele deu a fórmula. Pode ser fonte de ácido puro, obtido no estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico, presente no suco do limão, como citrato de cálcio. Então, ele vai transformar o ácido cítrico em citrato de cálcio, adicionando uma solução de aquosa saturada, né, de hidróxido de cálcio, e dá a reação. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu tive que dar uma diminuída na figura para ela caber na folha. Ó. Gente, é uma reação ácido-base. 2 mols de ácido reage com 3 mols de base, formando 1 mol de sal e 6 de água. Tá bom? Aí ele fala, considere que na reação foram obtidos 640 gramas de sal. Ó, o sal está aqui. Tá? As massas molares do citrato de cálcio, que é o sal,
e do ácido cítrico são 498 e 192, então a regra de 3 vai ser entre esses dois. Né? Graças a Deus o rendimento é 100%, então você não precisa multiplicar nada ali aqui em cima. Tá? Se o rendimento não fosse 100%, você faria aquilo que eu fiz no exercício anterior. Multiplica pelo rendimento, ali no cantinho da regra de 3. Tá? E cada limão Tahiti apresenta 2,5 gramas de ácido cítrico. De acordo com as informações, quantos limões Tahiti são necessários para obter o citrato? Olha lá. Essa é a conta a mais que ele vai mandar você fazer. Em vez dele perguntar assim, calcule a massa de ácido cítrico produzido. Não. Ele fala todo essa partezinha a mais. Então, vamos desunzar. Vamos começar escrevendo assim, ó. 2 mols de ácido produzem 1 mol de sal, que é o citrato. Já vamos passar para a massa, né? Então fica 2 vezes 192 é a massa do ácido, igual a 1 vez a massa molar do sal, que é 498. Gramas. Tá? Qual é a massa de ácido cítrico para produzir 640 gramas de sal, que foi o que ele produziu? Tá? Essa conta, pelo visto, ela não vai dar exata. Tá bom? Tá. O que eu vou fazer com essa massa, gente? Essa massa eu vou dividir por 2,5, porque é a quantidade de ácido que tem em cada limão. Tá? Então, a conta a mais é essa que eu teria que fazer. Então, a massa vai ser 640 vezes 2 vezes 192 sobre 498. Aí. É aqui que eu acho que vai dar quebrada a conta. 640 vezes 2 vezes 192 dividido por 498. Essa conta é muito chata de fazer na prova, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A conta deu a minha 493,5 aproximadamente. Tá? Vou dividir isso por 2,5. O número de limões vai ser 493,5. Aqui, por exemplo, você pode arredondar. Você pode arredondar. Por exemplo, eu arredondaria para 500, na caruda. Na caruda. Porque eu vou dividir por 2,5, né? Ó. Eu vou dividir por 2,5. Ah, vai dar um erro aí do quê? Uns 10 limão, 5 limão, mais ou menos? Mas você vê que a diferença entre as alternativas é bem grande, né? A diferença entre as alternativas, ela tá bem... Então, assim, não tem problema, tá? Só que vai dar aproximadamente 200, eu acho, né? Deixa eu ver. Se fosse 500 ali, daria 200? É. Vai dar aproximadamente 200 limões. 200. Tá bom? Deixa eu ver quanto que dá certinho aqui. É, dá 197 ponto alguma coisa. Tá? Beleza? Ficamos com a alternativa A. Pode printar aí, tá, gente? Olha só. Esse aqui, a gente explorou tudo que era possível em termos de estequiometria, tá? Excesso, rendimento, enfim. O que estava faltando é aquele tipo de problema que também o Enem gosta. Se você já fez questões do Enem de estequiometria, você deve ter esbarrado com umas 3, assim. Reações sucessivas. Ele trabalha com processos que acontecem em etapas.
Mas para você fazer estequiometria, você tem que achar uma equação global, geralmente. Geralmente vai ser assim que a gente vai trabalhar. Por exemplo, olha o que ele fala na questão. Granadas de fumaça são dispositivos usados pelas Forças Armadas em situações de combate com o objetivo de ocultar a movimentação de tropas. Nesses dispositivos, os reagentes são hexaclorometano, etano, alumínio em pó, óxido de zinco, que ficam em compartimentos separados. E quando o detonador é adicionado, ocorre a mistura dos reagentes, provocando uma sequência de duas reações instantâneas. Então, na primeira reação, o alumínio reage com ZNO, formando zinco mais Al2O3. O zinco é o cara que conecta uma reação com a outra, ó. Ele é o intermediário, tá vendo? Aí esse zinco é consumido com outro reagente que ele deu lá em cima, tá? Formando o produto, os produtos. Tá vendo? Beleza. A disseminação no ar dos produtos reacionais emitidos nessas reações resulta em uma fumaça intensa. Uma granada de fumaça contém 6 mols de cada um dos reagentes: hexaclorometano, alumínio e óxido de zinco. Ao ser detonada, qual a quantidade máxima de carbono que se forma na fumaça? Então, aqui eu tenho, de ler a questão, não sei se vocês têm essa percepção, tá? Além de ter esse problema das equações, eu tenho uma possibilidade de ter reagente em excesso. Por que eu tô falando isso, gente? Você percebeu que ele falou que tem 6 mols de cada um dos reagentes? Por que que ele me deu a quantidade dos 3 reagentes? Se eu preciso só de um para fazer a regra de 3. Então, aqui, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou somar as duas equações, tá bom? Como é que a gente vai somar? Você vai cancelar o zinco, então você vai cancelar aqui, ó, o zinco, e vai somar o resto. É o que tem ali, é exatamente o que tem. Veja que as reações, elas já estão balanceadas por si só. Cada reação já está balanceada bonitinha. Então, na hora que você for somar as equações, ela já vai sair balanceada. Então, vamos lá. A reação vai ser 2 mols de alumínio mais 3 ZNO mais C2 Cl6 vai dar 3 ZnCl2, né? Mais Al2O3 mais 2 Cs. A minha regra de 3 vai ser feita com esse cara aqui. Só que eu preciso ver quem está em excesso. Tá? A proporção é 2, 3 e 1. Tá? Aqui, gente, como eu tenho 3 reagentes, 2 estão em excesso. Ou, por exemplo, pode ser que 2 estejam na proporção e 1 em excesso. Então, qual que é o meu objetivo? É ver com qual reagente eu posso fazer a regra de 3. E aí, qual é a regrinha, gente? O reagente que você vai usar com a regra de 3 não pode ser o cara que está em excesso. Tá, quanto ele usou de cada um? Ele usou 6 de cada, né? 6 mols. 6 mols. E 6 mols. Tá? Então, veja.
Olhando para as proporções, esse aqui ele multiplicou por 2. Então, ele só dobrou. Dobrou não, triplicou, perdão. Dobrou foi o outro. Dobrou foi o outro. Aqui ele só triplicou. Esse aqui, ele dobrou. E esse aqui ele multiplicou por 6. Tá? Então, ó, de cara, esse cara está em excesso, ó. E entre esses dois também tem um em excesso. Tá? Se esse aqui multiplicou por 2, esse aqui tinha que ter multiplicado por 2 também. Ele multiplicou por um número maior. Tá vendo? Ó? Então, ele está em excesso também. Então, quando a reação terminar, só vai ter um reagente que vai esgotar, que é esse aqui, ó. Esse é o reagente limitante. Ele é consumido 100%. Tá? Ele é consumido 100%. Beleza? Se ele é consumido 100%, gente, agora o nosso problema está tranquilo. Por quê? É com ele que eu vou fazer a regra de 3, relacionando com o carbono. Tá? Olha lá, já estão descobrindo um macetinho aqui, né? O macetinho é perceber que o limitante é multiplicado pelo menor número. Porque é o que não está em excesso. Pensa sempre assim, quando você multiplica o número, você aumenta ele, não é? Se um é multiplicado por 2 e o outro aumentou 3 vezes, quem exagerou? O que aumentou mais? Concorda? Então, é sempre assim. Olhou para os números, multiplicou, beleza. Aquele que multiplicar pelo menor valor é o limitante. Aquele que multiplicar pelo maior valor é o que estará em excesso. Tá? E aí contar, né, com a boa vontade do examinador de colocar números fáceis, como foi nesse exercício. Tá? Então, aí eu abro a conta. Aí fica assim, ó. A conta para chegar no valor, né? Ó, quem foi consumido? O ZNO. Então, 3 mols de ZNO, que é o limitante, produzem 2 mols de carbono. Tá? 6 mols, que foi o que ele usou, né? O limitante, vai produzir N. 4 mols. Tá bom? Então, qual é a novidade da questão? Agora ficou claro? Que bom, que bom. Que bom que ficou claro. Beleza. Então, ó, a novidade da questão é o seguinte. Apareceu reações sucessivas, você monta a global. Aí, gente, a partir do momento que você montou a global, o problema vira um problema de estequiometria qualquer. Pode ter rendimento, pode ter excesso, tá? Enfim, como nesse caso. Tá? Então, ficamos com a alternativa B de bola. Agora eu vou entrar na parte de soluções para a gente fazer algumas questões de concentração, tá? Deixa eu trocar aqui, peraí. Essa daqui eu vou pular. Vamos começar com umas para a gente trabalhar a unidade. Uma das coisas chatas de concentração é trabalhar com unidade. Quando é grama por litro, quando é mol por litro, ainda vai, mas aí começa a aparecer porcentagem, ppm, tá? Bom, questão 37, gente, tá lá embaixo na lista. Olha lá. 37. O enunciado curtinho, mas a questão é bem chata. Ele fala o seguinte: a solução de hipoclorito de sódio em água é chamada comercialmente de água sanitária. O rótulo de uma determinada água sanitária apresentou as seguintes informações: solução 20%, massa-massa. Então, neste momento, você começa a pensar nas unidades.
que é uma solução 20%? Quer dizer que você tem 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Já transforma tudo que você vai colocando em regra de 3, tá? É uma concentração, ó, soluto dividido por solução, tá? Grama a grama, porque é massa a massa. Densidade, a densidade da solução, 1,10 gramas por ml, ou seja, cada 1 ml de solução pesa 1,1 grama, tá? Beleza. Com base nas informações, qual a concentração da solução em mol por litro? Então, é um problema bem clássico para a gente aprender a mexer com concentração, né? Ele me deu uma unidade, que é essa daqui, e quer que eu transforme em mol por litro. Então, qual é a vantagem de você enxergar essa linha aqui, ó? 20 gramas em 100, não é isso? Gente, para eu saber a concentração em mol por litro, basta eu transformar isso aqui para mol e isso aqui para volume. E aí eu consigo ter a concentração em mol por litro. Então, é um problema de muita transformação de unidade, tá? Bom, vamos começar calculando o volume da solução. Tá, vamos descobrir o volume relacionando esse volume com a densidade, ó. A densidade da solução é a massa dela pelo volume, não é? Beleza. Então, o volume da solução é a massa, 100 gramas, dividido pela densidade, 1,1, tá? Vai dar número quebrado. Dá aproximadamente 90,1. Volume da solução, aproximadamente 91 ml, tá? Então, eu acabei de descobrir o volume equivalente a 100 ml, a 100 gramas de solução. Isso aqui é o volume, tá? Beleza, então este problema aqui tá ok, ó. Cheque, achei o volume. Agora, eu preciso descobrir quanto vale isso aqui em mol, ó. E aí, no enunciado, ele não deu, mas a gente vai precisar da massa molar. A gente vai precisar da massa molar, tá? Então, vai ficar assim, ó, massa molar do soluto. O soluto tem sódio, que é 23, oxigênio, que é 16, e cloro, que é 35,5. 23 com 16 dá 39, 69, 74,5 G por mol, tá? Beleza. Tá, achamos a massa molar? Agora vamos transformar aqueles 20 gramas em mol. 1 mol, 74,5. Se você quiser, você pode usar a formulinha, né? O número de mols é massa sobre massa molar. Dá na mesma. N mols é 20 gramas. Tá? Vai dar 20 dividido por 74,5. Olha o tipo de conta também, né? 0,27 mols.
tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular a concentração. Por quê? Olha só. Quando ele fala 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução, eu acabei de descobrir que, na verdade, isso é a mesma coisa que dizer que eu tenho 0,27 mols de soluto em 91 ml de solução. Entenderam? Então, eu tive que fazer essas duas contas. Tá bom. Concentração em mol por litro é o número de mols do soluto dividido pelo volume em litros. 91, 10 a menos 3. Tá? Vai dar 270 dividido por 91. Dá aproximadamente 3. Aproximadamente 3. 270 dividido por 91. Vai dar 2,98, 97. Espera aí, deixa eu colocar assim, fazer duas passagens. Vai ser 270, que eu vou passar o 10 a menos 3 para cima, né? Ele vai passar 10 a terceira, dividido por 91. O problema de concentração sempre tem conta com vírgula. Ainda mais quando o cara põe esses números meio quebrados. Eu vou dar uma dica, tá? Em relação à prova de química. É só uma dica. Deixa para fazer questão de conta para o final. Assim, no momento que você estiver fazendo a prova, uma sugestão seria deixar as contas de cálculo, porque provavelmente elas vão ter problema de conta. Muita conta comprida, tá? E normalmente a prova do Enem de Química, ela não vai ter muitas questões com conta. Deve ter umas 3 ali. 3, estourando 4. Então, uma sugestão seria, principalmente se você identificar que tem muito número com vírgula, começou a ver que a questão tem esses números estranhos, tá? É meio que feeling na hora de fazer a prova. Beleza? Vamos lá, próxima. 31. Aqui uma também para trabalhar com concentraçãozinhas. Para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 ml de uma solução aquosa de propanona. Propanona é o soluto. Na concentração de 0,2 mols por litro. Então, ó, eu quero um volume de 200 ml, 0,2 litros. Tá? Eu quero que a concentração seja de 0,2 mol de propanona por cada 1 litro de solução. Tá? Outra coisa que ele deu, a densidade da propanona pura. Porque, tipo assim, né? Como é que o cara vai fazer, como é que ele vai preparar a solução? Vamos pensar. Ele vai pegar uma certa massa de propanona, ou um certo volume, né? Porque a propanona é líquida. Então, ele vai pegar um volume de propanona, vai misturar com volume de água para produzir 200 ml. Tá bom? Porque as duas são líquidas. E aí a pergunta dele é justamente essa, ó. Qual é o volume de propanona que eu tenho que usar no preparo? Aqui, ó. Beleza? Bom, uma boa saída é descobrir quantos mols eu tenho lá dentro. Quantos mols eu tenho? Ó, por quê? Eu tenho que ter 0,2 mols por litro, não é? De solução. Tá, então olha o que eu vou escrever. Qual é o número de mols de propanona
que eu tenho que ter lá se o volume for 0,2 litros? Eu quero preparar 200 ml. Tá? Se quiser fazer a conta com ml, não tem problema, usa 1000 ml e 200, tá? Vai chegar na mesma coisa. Beleza. O número de mols de propanona que tem que ter lá dentro é igual a 0,2 vezes 0,2. Então, vai dar 0,04 mols. Tá bom? Agora, já imagina o que eu vou fazer, gente. Eu vou passar isso para a massa e, usando a densidade, eu descubro o volume. Então, vou ter que fazer mais 2 regras de 3. Tá? E aí tem um outro agravante na questão. Ele não deu a fórmula da propanona. Então, a gente vai com a nossa orgânica. Propanona, gente. CH3. Cetona, né? Ó. C dupla O. CH3. CH3. Tá bom? Massa molar desse trem aqui. Carbono 12 vezes 3 dá 36. Mais 6 hidrogênios, 42. Mais 16, que é o oxigênio. 58. Grama por mol. Opa. Gramas por mol. Tá. Vamos descobrir agora, então, quantos gramas eu tenho de propanona. Quantos gramas eu tenho de propanona? Então, 1 mol de propanona, 58 G, né? É 0,04, né? 0,04. Aqui vamos colocar em potência de 10. Acho que vale a pena de colocar. Ó, 4/10 a menos 2 vai dar uma massa M. Isso aqui. 58 vezes 4 dá 200. 8 vezes 4, 32. 232. 10 a menos 2. G. Tá aí. Isso é a massa. Agora eu passo para volume. Eu passo para volume. Tá? Ó. Densidade da propanona. 0,8 quilogramas, ou seja, 800 gramas por litro. Eu vou colocar por 1000 ml. Vou trabalhar com ml, tá? Em vez de trabalhar em quilograma por litro, eu estou usando grama por ml. Só que eu já fui transformando, né? Tá? O quilograma virou grama, então virou 800 gramas. E o por litro virou por 1000 ml. Aí, qual vai ser o volume para 232, 10 a menos 2? Gramas. Então, o volume vai dar 232, 10 a menos 2, vezes 10 a terceira, dá 232, 10 a primeira, que dá 2.320. Sobre 800. Dá aproximadamente 3. Dá um pouco menos que 3, na verdade. Dá um pouco menos que 3. Quer ver? 2,9. 2,9 ml. E deu certinho a conta ainda. Tá? Ficaria também você podia fazer 232 por 80, né? Tá. Beleza. Alternativa A. Então, assim, eu costumo falar, quando a gente tem essa aula no curso, né? Eu falo, mano, isso aqui é uma aula de estequiometria. Porque você está trabalhando com proporção. Só que eu acho ela meio chata, por quê? Porque tem as unidades, né? As unidades são meio chatinhas. É muita conversão. Vamos pegar uns outros aqui agora. Então ficou a A, né? Tá, beleza. Ó, esse aqui.
Eu acho que este aqui é da Unicamp. Eu acho. Questão número 16. Olha só. É comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém, em quantidades, concentrações de ingredientes e preços bem variados. Imagine 3 produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. Aí ele vai descrever cada produto. Ó. Produto A. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Vamos lá. Produto A. 0,45% em massa é a concentração do princípio ativo. O volume dele é 1 litro e o valor dele é 11,90. Tá aqui. Beleza. Produto B, a mesma coisa, ó, porcentagem, volume e o valor. Produto C, porcentagem, volume, valor. Pergunta: quais são os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício em ordem crescente? Olha que questão muito cretina. É o tipo da questão que você fala, mano, é sério que você está fazendo isso? Porque assim, primeiro que a pergunta ela é meio aberta. Tipo, ele fala assim, qual é os produtos que oferecem melhor relação custo-benefício? O que ele quer dizer com isso? Eu vou olhar o valor só? Não. Por quê? São valores diferentes, mas o tamanho do produto é diferente e a concentração é diferente. Então, o que o aluno tem que, nesse momento, pensar? E se você não conseguir pensar isso, não sai o exercício. Então, é aquela questão que eu falo sempre assim, galera, olhou para essa questão, deu branco, pula. Pula. Ela no TRI é a daquelas questões que está classificada provavelmente como questão de mais difícil. Então, chutar uma questão como essa não é crítico. Então, essas decisões elas também são importantes na hora da prova, né? Não ficarem muito assim ansiosos porque olhou para a questão e não sabe resolver. Não sabe, manda para frente, vai embora, né? Por causa do tempo. Então, o que eu tenho que pensar? Ele me deu a concentração em porcentagem em massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir para cada produto quanto cada grama custa. Cada grama de princípio ativo. Porque o produto em si é o princípio ativo. Então, eu vou descobrir, desses R$ 11,90, quantos reais eu estou pagando para cada grama do princípio ativo. Isso é relação custo-benefício. Você está comprando o princípio ativo. Então, o que é um custo-benefício bom? É você comprar o mesmo princípio ativo por um valor mais barato. Essa é a ideia. Então, essa percepção ela torna o exercício bem difícil. Tá? Como é que a gente descobre, então, isso? Segundo problema, né? Eu vou fazer uma conta para o A e vou repetir esta conta 2 vezes. Porque eu vou ter que fazer o mesmo raciocínio para os outros produtos. Então, o primeiro produto eu vou fazer meio devagarzinho. Falar, é assim, assim, assado. Os outros a gente vai acelerar, tá? Vamos lá. Espera aí. Perdão. Produto A. Primeira coisa que eu vou ter que supor na questão. O volume do produto é 1 litro, não é? Eu vou supor que o produto é praticamente água. E, portanto, 1 litro é a mesma coisa que 1 quilograma. Estou supondo que a densidade é igual à da água. Tá bom? Ah, mas Danilo, eu tenho que supor isso? Tem, senão você não consegue fazer a questão. Por quê? Porque a porcentagem tem massa. Então, olha só. Quando eu compro 1 litro de produto, eu estou comprando 1 quilo. Tá. 1 quilo de produto é 100%. A massa do princípio ativo corresponde a 0,45% deste 1 litro.
que é 1 quilo, né? Tá? Então, é 0,45 vezes 1.000 dividido por 100, que vai dar 0,45, dá 4,5. Então, a massa de produto ativo que você está comprando dentro do negócio é 4,5 gramas. Quanto custa o produto inteiro? R$ 11,90. Então, o valor que você está pagando de produto ativo aqui, de princípio ativo, é R$ 11,90 para comprar 4,5 gramas. 11,9 dividido por 4,5. Dá aproximadamente R$ 2,64 por grama de princípio ativo. Tá? Beleza. Agora, eu vou repetir com a B. B. Produto B. Eu tenho meio litro. Meio litro são 500 gramas. Certo? Tá. A porcentagem é 0,17. Então, em 1.000 gramas de produto... 1.000 gramas não, perdão. 500 gramas de produto, que é meio litro, né? Corresponde a 100%. Qual vai ser a massa de princípio ativo para 0,17%? Sem contar os números, né? Sem contar os números. 0,17%. Tá? Então, a massa de princípio ativo vai ficar 5,017. Vai dar 0,85 gramas. Tá, o produto custa R$ 2,49. O produto custa R$ 2,49. Então, você está comprando por R$ 2,49. Você está pagando isso em 0,85 gramas de princípio ativo. Tá? 2,49 dividido por 0,85. 2,92 por grama. Então, ó, por exemplo, olha que foda, né? O produto que teoricamente custa menos é o que o pior tem custo-benefício. Produto. Agora, só um comentário, né, gente? Aqui bem cá entre nós. Bem cá entre nós. É meio idiota pensar que um consumidor vai fazer isso, né? Quem que faz isso no mercado? Você olha lá 3 marcas, fala, ai, peraí, o cara tem que ser muito mão de vaca, né, mano, para fazer um trem desse. Agora eu vou fazer com o último. Com o último. O C. O C, vamos lá, eu tenho 2 litros, né? 2 litros são 2.000 gramas. Sempre supondo que a densidade do produto é 1 grama por ml, né? Então fica 2.000 gramas é 100% do produto. A massa do princípio ativo vai dar 0,33%. Eu acho que vai dar 6,6 essa conta. É isso mesmo. 6,6. Agora eu vou dividir isso pelo valor que ele comprou, que é o produto C, né? Então vamos lá. Valor do produto do princípio ativo no produto C. Eu gastei 5,19 para comprar 6,6 gramas. Então, quanto eu gastei por grama? Ó, bem baratinho esse, hein? Bem baratinho.
Ai, caraca, velho. 78 centavos. 78 centavos o grama de PA. Faz sentido. Faz sentido. Porque é o que tem maior volume e tem uma concentraçãozinha até que alta, né? Então vamos lá. Qual é o que melhor custo-benefício em ordem crescente? Do pior para o melhor. O pior é o B, né? O pior é o B, é isso? Deixa eu ver. Não, 2,64 em ordem crescente. Peraí, peraí que agora eu travei aqui. Relação custo-benefício em ordem crescente. O melhor custo-benefício é o C. Depois é o B. E depois é o A. É isso. Né? C, B. Ou é C, A, B? C, A, B, né? Ó, o melhor é o C. Depois vem o A. E depois vem o B. Né? C, A, B. É isso mesmo. C, A, B. Tá? Beleza? Tá aí. Chatíssimo, né? Vamos combinar que é chatíssimo. Vou trocar, tá? Peraí. Esse aqui é bem cara de Enem. Com tabela, enunciado longo. Eu só não falo que é do Enem porque tem 4 alternativas. Isso aqui tá acho que com cara de Unicamp também. O Unicamp, o UERJ, tá? Apesar de que os da UERJ são mais curtos. Opa, perdão. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Então, olha só. 2 estudantes de massa corporal 75 quilos, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a uma determinada dose de cafeína e a um teste físico posterior. Toma café e vai correr, tipo assim, manja, toma café e vai correr. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 gramas de cafeína. Os caras tomaram 30 gramas, 100 vezes mais. Que equivale a 3 xícaras. É como se o cara tivesse tomado 300 xícaras de café. Sabe-se que a União Europeia, onde esse teste ocorreu, classifica a toxicidade de cada substância conforme a tabela. Então aí ele conta uma história, né? E depois ele dá uma tabela sobre toxicidade. Ó. Você tem 3 tipos de substâncias: muito tóxica, tóxica e nociva. Essa classificação é baseada na concentração DL50. Então, para vocês, futuros médicos, futuras médicas, atentem para essa expressão, tá? DL50. O que a DL50 é, gente? É um teste que você faz no laboratório que é assim. Você quer saber o quanto uma coisa é tóxica. Então, por exemplo, você vai testar uma droga. Você quer saber o quanto essa droga é tóxica. Então, o que você faz? Você prepara uma solução de uma concentração e injeta. Se essa concentração matar a metade da população de ratinhos, por exemplo, ela é classificada, aquela dose é classificada como tóxica, como a dose que mata metade de uma população. Vamos dizer assim, é o índice de envenenamento, vai. A gente, na farmacologia, o pessoal chama de DL50, né? É a dose letal. É a dose letal que mata metade de uma população, tá? O que acontece? Toda substância tem uma dose letal, gente. Então, por exemplo, pensa numa substância nociva. Aspirina. Aspirina é uma substância que as pessoas tomam, mas ela tem uma dose letal. Só que ela não é classificada como perigosa, por quê? Porque a dose letal dela é gigante. Tipo, você tinha que comer um sanduíche de aspirina, entendeu? Então, na prática, ela vira praticamente uma coisa inofensiva. O que a gente percebe na tabela? Ó? Quando a dose é muito pequena, 25 miligramas por quilo
no corpo da pessoa, do ratinho, vamos dizer assim, né, já mata metade da população. Então ela é muito tóxica. Aí depois vem a tóxica, que é uma dose entre 25 e 200 miligramas, vai matar metade da população, e nociva é de 200 a 2.000, tá? Então, tipo, tem uma frase que na farmacologia, todo professor de farmacologia fala, vocês vão ver na faculdade, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, porque é exatamente isso. Uma substância que é um remédio, ela vai se tornar um veneno dependendo da dose que você administra, tá? Bom, Anfan. Aí a pergunta é, ó, ele fala aqui, considerando que a DL50 é a dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população, da cafeína é essa daqui. Então, aqui tem uma questão, né? Só um outro comentário bem rápido, que entra na questão ética, né? Porque para você chegar nesse número, você tem que usar uma população de algum tipo de coisa, né? Então, uma coisa é você testar, por exemplo, antibiótico numa bactéria. Agora, você vai testar, por exemplo, uma droga que se usa em ser humano. Você tem que usar um organismo que seja geneticamente parecido com o ser humano. Certo? Então tem toda uma questão de ética em torno desses testes, tá? Que é um problema para a ciência. Você lança um medicamento, legal. Como que você vai fazer o teste de toxicidade dele? Né? Enfim. Bom, aí a pergunta é a seguinte, ó. A dose letal da cafeína é 192 por quilo. Tá? A dose aplicada foi cerca de... Aí tem tantas vezes maior que a DL da cafeína. E aí você tem que ver. E aí tem uma vírgula aqui, ó, separando outra resposta. Então, se você olhar, por exemplo, na alternativa A, ó, ele fala que a dose é 100 vezes maior que a DL da cafeína e substância classificada como nociva. Então, pela alternativa, ele quer que eu faça duas coisas. Primeiro, que eu classifique a cafeína. Como a dose letal dela é 192, ela está aqui, ó. Ela está na tóxica. Ela está na tóxica. Então, se a cafeína está no grupo das substâncias tóxicas, ou é B ou é C, certo? Tá, agora, ou é 2 vezes ou é 100 vezes maior. Tá? Ou é 2 vezes ou é 100 vezes maior que a DL. Bom, vamos ver. Quanto que os caras ingeriram? Eles ingeriram 100 vezes 0,3 gramas. Certo? Então, tipo, os caras ingeriram 30 gramas de cafeína. Beleza. A dose letal, ela está em miligramas por quilo. Certo? Então, vamos ver. Ó, a pessoa que ingeriu a cafeína, ela pesava 75 quilos. E ela ingeriu 30 gramas. Qual vai ser a massa que ela vai ter no corpo por quilograma? Por quilograma. Então, a massa de cafeína vai ficar 30 dividido por 75. Dá 0,4. 0,4 gramas por quilograma. Gente, 0,4 gramas por quilograma é a mesma coisa que 400 miligramas por quilograma. Numa transformação rápida aqui. De grama para miligrama, né? Tá? E, gente, se você olhar para a dose, 400 miligramas por quilo, compara com a dose da cafeína. A cafeína, ela tem uma dose letal de 192. Então, é aproximadamente 2 vezes maior. Né? Porque a cafeína é quase 200 miligramas.
Os caras ingeriram 400 miligramas por quilo. Então, eles estão numa dose 2 vezes maior que a letal. Não morreram porque Deus não quis, né? Tipo assim, graças a Deus. Literalmente. Tá? Beleza? Vamos que dá pra fazer mais uma ainda. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui, porque tá faltando. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, ó. Ela é mais chata. Ela é mais chatinha. Texto para questão. É a questão número 26. Ai, peraí, gente. Deu um mau jeito aqui. Pronto. 26. Produção e transmissão de impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba do sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de sódio para o meio extra e potássio para o meio intra da célula, gerando um sinal elétrico. A ilustração abaixo representa o processo. Tá aí. Isso para a gente não vai interessar muito, né? Aqui na química. Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela uma bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo cátions, sódio e potássio, formados por soluções aquosas A e B, que são feitas de solução A, 400 ml de KCl, 0,1 mol por litro. Solução B, 600 ml de NaCl, 0,2 mol por litro. Então, ele deu as especificações, né, das soluções. Admitindo completa dissociação dos solutos, a concentração de cloreto na mistura é... Então, ele vai pegar a solução A e misturar com a B. Vai misturar com a B. E quer saber a concentração do cloreto. Tudo bem? Bom, primeira coisa que eu sei é o seguinte, gente. Nas duas soluções tem cloro, não tem? Os dois sais, eles contêm cloro na formulação, certo? Beleza. Minha ideia é a seguinte, quando eu misturar os dois sais, eu vou ter 1 litro de solução, certo? Qual que é a minha ideia? Vamos descobrir quantos mols tem de cloro aqui, quantos mols tem de cloro aqui e quantos mols tem de cloro aqui, tá? Calcula esses mols, soma, e aí divide pelo volume da solução. Eu vou achar a concentração em mol por litro, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a solução A. Solução A. Gente, o cara jogou na água KCl. E aí o KCl dissolveu em K+, e Cl-. Tá? Beleza. Qual é a concentração de sal que tinha na água? A concentração de sal que tinha na água era 0,1 mol por litro. Então, quer dizer, a cada litro tem 0,1 mol. Tá. Aí esse sal dissocia. Quando ele libera o cloro, ele vai liberar quanto de cloro? 0,1 por litro também, né? A cada litro. Tudo bem? Ah, então a concentração do cloro é essa. Tá? Mas lá dentro, eu não tenho 1 litro de solução, né? Então, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou calcular quanto tem de cloro lá dentro. Dentro da solução A. Eu sei que a cada 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mol de cloro. Qual vai ser o número de mols de cloro? Vamos chamar de Na, tá? Na. Em 400 ml. Aqui eu estou trabalhando com litro, tá? De solução. Então, o número de mols de cloro que tem lá no frasco A
é 0,04. Tá? Beleza? Isso é o do cloro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a solução B. Para a solução B. Ó, vai acompanhando meu raciocínio aqui. Eu vou escrevendo e vou falando, tá? Ó. Eu peguei NaCl numa concentração de 0,2 mols a cada 1 litro e joguei na água. Aí o NaCl dissociou também, liberando o sódio e o cloro. Então, o exercício ele focou muito no cloro, né? Como a dissociação é 1 para 1 também, a hora que eu jogar 0,2 mols por litro, né, de sal na água, eu vou liberar 0,2 mols de cloro. Olha a estequiometria aqui, ó. Tá? Por litro. Tudo bem? Ah, beleza. Então, vamos lá. Abre para o cloro. A cada 1 litro de solução, eu tenho 0,2 mols de cloro. Uhum. Quanto eu vou ter de cloro, vamos chamar de NB, em 600 ml. Tá? 600 ml. Isso vai dar 0,12 NB. Pronto, matamos, gente. Sabe por quê? Depois de todas essas contaiadas. Olha só. Vamos falar da mistura, vai. Mistura. O que eu sei sobre a mistura? Primeiro, o número de mols total de cloro é 0,16. É a soma do Na e do Nb. Só que, para nossa sorte, qual é o volume da mistura? 1 litro. Ou seja, a concentração é 0,16 mol por litro. Ó. Na hora que a gente calcula os números de mols do cloro da primeira com o da segunda, para nossa sorte, a soma dos volumes já dá para 1 litro. Então, o resultado da concentração mesmo é 0,16 mol por litro. Mol por litro. Tá? Ficou a alternativa, então, D de doido. Beleza? Tranquilo, moçada? Então é isso. Fechamos. Mais uma daquelas aulas sofridinhas, né?